Oi, tudo bem? Meu nome é Reginaldo Mota, mas pode me chamar de Regis. Eu sou desenvolvedor web, desenvolvedor de jogos e um futuro engenheiro de computação. E no vídeo de hoje eu prometi para você que eu iria desenvolver aqui um pulo duplo, né? Não sei se foi a melhor escolha. O jogo tá bem no início, já vou socar mecânica. Esse é o problema de não ter um GDD, viu? Um DDD, tá ligado? Não ter um celular, um chip. É o problema de não ter um GDD. Porque você vai desenvolvendo o jogo, você não tem controle muito bem sobre o que está se formando, sobre a criatura que você está criando, né? Então, o interessante seria que existisse um GDD aqui. Mas como eu sou vagabundo, eu não vou criar um GDD, eu vou ir na manha aqui. Então, vamos lá. E eu não tentei fazer antes, tá certo? Então, pode ser que eu tenha problemas durante o desenvolvimento aqui dessa nova mecânica, mas é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês, é que normalmente nós 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 assistimos, né, um tutorial, coisa do tipo, é muito comum que a gente olhe para aquilo e pense, putz, eu nunca vou conseguir atingir esse nível de programação, eu nunca vou atingir esse nível, o cara, ele manja muito, ele não precisa olhar o código direito, ele já sabe. E eu vou te falar, não é, tá certo? Quando você cria um tutorial, você cria um vídeo ali, se você não fez aquilo, que nem as mecânicas de pulo, as mecânicas de movimentação, eu ainda não tinha feito, eu fiz do zero e deu certo de primeira, entre aspas, foi porque é muito simples. Aquilo, estamos acostumados a fazer aquilo ali, já fiz aquilo várias vezes, então não é um desafio em si, certo? Mas isso é uma questão, não é uma questão de que eu sou bom, eu sou foda, é uma questão de prática. Pratiquei, eu já fiz isso várias vezes, então seria até estranho eu não saber fazer isso de primeira. Então, já o pulo duplo já é uma coisa diferente, né? Então vamos ver aqui como que nós vamos resolver isso aqui. Então, caso eu precise pesquisar em alguma coisa, né, alguma coisa que eu não sei, também vai estar nesse vídeo, que eu não vou colocar nenhuma edição nesse vídeo. Bom, para fazer isso, eu tenho uma ideia aqui. A minha ideia é utilizar um raio igual eu utilizei aqui na plataforma. Lembra que eu falei que tinha um raio para baixo? Inclusive eu posso pegar aqui o código do Play Mechanics. Perfeito, tá aqui. Lembra desse raio aqui? Era um raio para baixo, né? Numa distância aqui, ó, que a gente definiu como 0,6. Né? E era interessante isso, porque deixa eu ver, esse raio, né, nós conseguíamos detectar se ele podia pular, né? Se ele podia pular. Então nós vamos fazer a mesma coisa, tá certo? Só que para o wall jump, né? Então já vamos criar aqui, né, outra função que vai ser o wall jump, certo? Basicamente igual, né, às demais. Ele vai implementar aqui o wall jump. Para isso nós vamos criar aqui outro header wall jump. Eu crio esses headers aqui. Ele não tem uma, tipo, se ele está aqui ou não está aqui não faz diferença nenhuma, tá certo? Nenhuma. Eu vou mostrar em seguida aqui, só escrever essa palavra, force. Por que eu coloco isso? Esse 5 também já se mostrou que é horrível. Então vamos colocar aqui um 10. Vou mostrar aqui por que eu coloco isso. Eu coloco isso, esse header, só para quando for necessário modificar o valor aqui pelo inspector. Ó, quando eu clico aqui no player, por exemplo,
e eu venho aqui no Player Mechanics, tá divididinho aqui, ó, por exemplo. Eu tenho aqui o Movement, que tem só a variável Speed. Eu tenho aqui o Jump, a seção Jump, que tem aqui Jump Force, Distance Floor, Platform Layers. Né? E ali embaixo eu tenho o Wall Jump, que vai ter as variáveis só relacionadas ao Wall Jump. Então, eu quero modificar alguma coisa no pulo, eu não vou precisar ter uma lista aqui de variáveis que não tem nada a ver com o pulo para mim poder modificar. Eu olho aqui, bom, as do pulo estão aqui, então eu modifico, vai ser uma dessas três, certo? Até que aqui não faz tanta diferença, mas imagina no final do jogo. Aqui a gente implementou duas mecânicas, já tem essa quantidade aqui, né? E estamos implementando a terceira. Imagina no final do jogo, quando... Porque aqui a gente está colocando mecânica pra caralho, né? Então, no final, vai ter várias mecânicas do jogo, então nós vamos precisar de um controle para isso. Então, para facilitar esse nosso trabalho, nós vamos criando aqui esses headers aqui para ficar de uma forma visual mais fácil da gente encontrar a variável lá. Então é somente para facilitar o meu serviço, certo? Não tem impacto. Se está aqui ou não está aqui, o jogo vai funcionar da mesma forma. Perfeito. Bom, então, igual o jump, nós vamos precisar das exatas mesmas coisas, porque lembra da ideia que eu falei. Eu vou fazer com que a bolinha ela tenha um raio indo para cá. Isso é interessante. Peraí, eu vou mostrar isso que eu acho que eu pequei de não mostrar isso. Quando eu criei o raio, eu criei um raio tipo, eu disse que ele existe, mas ninguém tá vendo, né? Então, se você é ateu, tô brincando, tá? Mas assim, se você só acredita no que você vê, então vamos fazer você enxergar esse raio, tá certo? Vamos ver aqui. Sabe esse distance flow? Lembra que eu falei que a Unity ela tem coisas que auxiliam você? Pois bem, essa função start é uma das coisas que auxilia que nos auxilia, né? Basicamente, ela vai ser chamada na hora que o jogo startar. Então, tudo que está aqui vai acontecer quando o jogo começar. A função update ela é chamada a cada frame do jogo. Então, se o jogo está rodando a 60 fps, ela vai ser chamada 60 vezes por segundo. Então, tudo que está aqui dentro vai ser chamado 60 vezes por segundo. Ok? E tem várias outras coisas. Quando nós criamos a Def Zone, que nós utilizamos esse onTriggerEnter 2D, também é uma função da Unity, né, que detecta a colisão. Então, a Unity ela facilita para a gente. E existe uma coisinha interessante também, que é o onDraw gizmos. Né? Então, enquanto ela estiver desenhando os gizmos, o que nós vamos fazer é criar um gizmo, né? Gizmos.draw, porque nós queremos desenhar o quê? Um raio, né? Um ray. E esse raio, ele recebe o quê? Né? Ele vai receber a posição de partida, que vai ser, né, a origem, né, o position da bola, a direção. E aqui é um vector 3, tá certo? Então, vector3.down, que é para baixo, né? E, né, uma distância. Ele também quer saber a distância. Então a gente vai colocar lá o distance floor, que a gente colocou lá. O método drawRay leva 3. Nenhuma sobrecarga leva 3. Então eu fiz errado. Calma aí. Vamos ver. A questão lá do fazendo ao vivo as coisas. Direction. Tá certo, aí. O que tá errado aqui? Draw. Acho que é drawline. Deixa eu ver se... Nossa. Vou passar vergonha. Tá certo. É um ray mesmo.
Por que não está dando certo? Transform, position e a direção, vetor 3 ponto down. Mas aqui tem que ter, né? Tem que ter a direção. Tem que ter o tamanho da coisa. Bom, provavelmente eu tenho que multiplicar aqui, né? Então vamos ver aqui. Distance floor vezes exatamente. Então, multipliquei lá. Ó, quando eu modifico a distância, isso a gente pode testar aqui, ó. Se eu deixar esse raio ó, gigante aqui, ó, olha o tamanho desse raio. Se eu deixar assim, ele vai detectar a colisão com o chão muito antes. Se liga. Ó. Tá vendo? Por quê? Porque o raio tá batendo lá. Na hora que o raio bate, é claro que aqui no play a gente não enxerga bem. Mas vamos colocar aqui, ó, na cine, né? Olha só, quando tocou, ó, o raio tocou, detectou. Ó. Então, nós podemos fazer o raio ele existe, tá certo aí para você ateu. O raio ele existe. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, só que pro raio, né, da esquerda. Será que existe gizmos 2D? Pelo visto não. Ray. Será que é gizmos 2D? Não. Tá certo. Funcionou. Mas pra mim que era diferente, mas funcionou. Ok, vamos aceitar. Vamos aceitar isso aí. Vamos fazer aqui o wall jump, certo? Bom, aqui tem várias formas de a gente fazer isso daqui. Como que nós iremos prosseguir para fazer esse wall jump? Bom, a pessoa que entrou nesse vídeo aqui só para ver como que faz o wall jump, ela está putaça comigo agora, vendo o vídeo em 2 vezes e pulando, porque eu nunca comecei a fazer esse wall jump e já deu 13 minutos de vídeo. Mas vamos lá. Primeiro, né, vamos criar aqui variáveis. Né? A variável pública, float também. Float, a distância, né? Distance wall agora, que é a distância da parede. E bom, eu vou botar a mesma coisa por enquanto. E vamos criar aqui o public layer mask, que também vai ser necessário, que vai ser o wall layer. Bom, da mesma forma, nós vamos ver se vamos definir aqui a direção do pulo, tá certo? Porque ele pode estar tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, wall jump direction. Apesar de eu ter colocado void, nós vamos querer um int. Wall jump direction. Vamos retornar um zero aqui, que o zero para nós ele vai ser nenhuma direção, certo? Ou seja, ele não pode pular. E nós vamos criar 2 hits agora, né? Um ray cast hit 2D, que vai ser o hit, o left hit, o hit da esquerda, que vai ser igual lá a coisa, vai ter um physics 2D ponto ray cast. Ele vai pegar aqui o transform ponto position, é a mesma coisa, né? A direção, só que agora a direção ela é para esquerda, não é para baixo. A nossa distância, que vai ser o nosso distance wall, e o nosso layer mask, que é o nosso wall, né? wall layer.
Da mesma forma que a gente vai duplicar isso aqui, tá certo? A gente vai dar um Ctrl C, Ctrl V, né? Ou com Shift Alt para baixo, também funciona. E nós vamos criar agora o nosso right, né? Nosso right hit. Porque a única coisa que vai mudar é que aqui vai ser um right. Perfeito. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos verificar se left hit, então retorna -1, né? Que é para esquerda. Se right hit, retorna 1, que é para direita. Bom, e se não for nenhum nem outro, ele vai retornar 0. E o nosso wall jump agora, ele vai ser igual a um jump, certo? A única coisa que vai mudar vai ser o vetor, né? O vetor, ao invés de ele jogar o cara para a direita, né? Para a direita, para a esquerda, ele vai, quer dizer, para a direita, para a esquerda, para cima, né? Esse é o problema do vídeo não editado, tá certo? E feito assim do nada, porque você não sabe o que você vai fazer, aí você fica se confundindo totalmente. Mas ao invés dele jogar para cima, ele vai jogar para a esquerda ou para a direita. E vamos lá. Então, se, né? Qual vai ser o botão que nós vamos colocar? Eu poderia colocar para ser automático, né? Então, quando ele detectar essa colisão, ele já disparar isso aqui e não precisar de um botão, né? Mas eu não acho isso legal, porque eu quero que tenha interação do jogador, né? Eu quero que tenha jogabilidade. Vamos parar para pensar. Vai existir um momento em que o personagem vai estar no chão e também vai estar encostado na parede? Se for existir, a gente não pode colocar o mesmo botão. Mas eu não quero que exista. Para mim, toda vez que o personagem ele tiver num wall jump, ele vai estar pulando, ele vai estar no ar. Então, não vai existir a possibilidade dele poder tanto dar um wall jump quanto ele pular da plataforma. Então, eu vou colocar o mesmo botão. Vai ser o espaço também. Então, get keydown keycode.space. Então, quando ele pular, né? E também, né? Vamos colocar aqui o wall jump direction. Bom, nesse caso, nós não podemos fazer isso dessa forma, porque o int, né, vai ter várias coisas lá, ele não vai conseguir fazer esse parse sozinho. Então, o que nós vamos fazer é colocar que ele tem que ser diferente de 0. Porque se for igual a 0, isso quer dizer que ele não está tendo colisão com nenhum dos dois lados. Então, não faz sentido isso aqui acontecer. Né? Ele tem um wall jump se ele não está encostado na parede, que permite o wall jump. Né? Ou seja, que está nesse wall layer. Né? Inclusive, esse nome está ruim, certo? O ideal era que fosse, vou até modificar aqui, wall jump layer. Porque no futuro eu posso ter paredes que não sejam propícias a ter um jump ali, um wall jump ali. Então, beleza, nós vamos pular aí, se for diferente de 0. E aí a gente pode fazer aqui. Se o wall jump direction for menor que 0, nós vamos fazer algo. Se não, nós vamos fazer outra coisa. E eu esqueci de colocar o parênteses ali, porque é uma função. Se ele for menor do que 0, isso quer dizer que a gente colidiu com a esquerda. Certo? Então ele tem que ir para a direita. Então é o contrário. Quando colide com a esquerda, ele vai para a direita. Quando ele colide com a direita, ele vai para a esquerda. Então a gente vai pegar o rigid, dar um add force igual ao outro. Exatamente igual ao outro. Um add force. Vamos passar o wall jump force.
Vamos multiplicar. Agora sim. Aqui vai ter uma mudança. Porque ele não vai para cima e ele não vai exatamente para o lado, né? Nós queremos que ele vá um pouquinho para cima, né? Porque não faz muito sentido nós colocarmos o personagem para ele ir para a direita, né? Porque ele vai acabar indo para baixo, né? E nós não queremos isso, nós queremos que ele vá um pouquinho para cima, né? Ele dê um pulinho para cima. Então, ao invés de usar um vector aqui que já existe, né? Então, a gente usar um vector down, um vector up, um vector left, nós vamos criar um vetor. Então, vai ser um new vector 2. E, bom, nós vamos passar as coordenadas x e y desse vetor. E como que nós vamos criar isso aqui? Bom, vamos fazer da seguinte maneira. Vamos criar outra variável aqui, float, que vai ser o wall jump angle, que vai ser o ângulo, né? O ângulo com a horizontal, tá certo? O ângulo com a horizontal. Nós vamos colocar inicialmente aqui que vai ser um ângulo de 30. Eu estou pensando em 30 graus, mas é capaz que ele entenda o ângulo como... É claro que ali é um float só, não é um ângulo em si, sabe? Mas é capaz que eu coloque aqui, que provavelmente existe no Math, né, na biblioteca Math, provavelmente vai existir um cosseno input in radians. Tá? Então tem que ser em radiano esse ângulo, tá certo? O Math tem o π, math.p tem um π. Então, 30 graus, né? Então, tá. Vamos colocar só aqui o wall jump angle, né? E vamos colocar o seno para ser em y. Então vai ser sin, né? Sin de wall jump angle, ok? Certinho. E vai ser um impulso também. Então vamos colocar o force mode 2D.impulse. Então vai ser um impulsozinho que nós vamos dar aí. Então ele vai pular aqui, ó, nessa direção e nessa angulação, né? Com essa força aqui. E é isso. Por que usar os ângulos, né? Usar os ângulos para nós estamos utilizando coordenadas polares. Então, basicamente, nós estamos fazendo com que aquele valor ali, o valor absoluto, o módulo daquele vetor, ele vai ser 1. Certo? Então, basicamente, vai ser a mesma coisa que um up, ou que um down, ou que um left. Porque, por exemplo, um vetor up, ele seria 1, aliás, ele seria 0 e 1. Né? Então, ele estaria jogando para cima. Um vetor down seria 0 e menos 1, está jogando para baixo. Se você fazer o cálculo do módulo, tanto faz desse, quanto desse, né? Quanto desse, o módulo vai ser 1. Né? Quando você pega um cosseno de um ângulo e o seno de um ângulo e coloca ele como coordenadas de um vetor, quando você faz o módulo, você também encontra o valor 1. Então, basicamente, é por isso que nós estamos utilizando o ângulo lá. Então, como que nós fazemos a transformação aqui? Ó? Caso você não se lembre como faz a transformação, lembra lá da regrinha de 3, tá certo? Então, lembra que π é igual a 180 graus, né? Então, se eu quero x, eu quero descobrir o valor de x, né? E eu quero 30, então, basicamente, né, eu vou passar o π multiplicando o 30 e o 180 multiplicando o x, depois o 180 passa a dividir. Então, muito simples. O que a gente vai ter aqui vai ser uma multiplicação por math.p e uma divisão por 180. Certo? E, bom, vamos fazer de uma forma diferentezinha aqui, né?
Vamos criar aqui um private, isso aqui vai ser privado, né? E vamos criar aqui um public float, que vai ser o wall jump angle, né? Vou botar um page public, vou botar public. Horrível esse nome, ok? Não repitam isso em casa, crianças. Definam nomes melhores para suas variáveis, certo? Usem o clean code da forma correta. Então, o wall. Cadê? Ok. Bom, vamos fazer a famosa gambiarrovski. Tá, tudo bem. Vamos tratar isso lá dentro da própria função. Acho que é a melhor forma para evitar qualquer coisa. Vamos tratar aqui dentro. Fazer essa multiplicação aí. Certo? Perfeito. Ok. Caso seja menor que zero, como a gente quer que ele vá para a direita, isso aqui está perfeito. Quando ele for maior que zero, nós podemos fazer de outra forma. Obviamente, não precisa necessariamente fazer isso aqui, tá certo? Vou mostrar outra forma agora. Que eu vou mostrar agora. Não pensem, invejosos dirão que é porque eu só pensei nessa forma agora. Mas não é verdade. Enfim, o que a gente vai fazer? Bom, vamos pensar. Qual é a coordenada que nós vamos mudar? É a x ou é a y? É somente a x. Isso aqui é uma direção. Pensa, isso aqui é uma direção. A direção que a gente vai mudar é só no eixo horizontal, né? Porque ele vai continuar indo para cima. Então, se for negativo, se ele tiver, se ele detectar colisão na esquerda, nós queremos que ele seja positivo em x. Se nós detectarmos a colisão na direita, nós queremos que ele seja negativo em x. Então, esse math ponto, esse x aqui, né? A coordenada x, nós vamos multiplicar pelo valor que o all jump direction ele está eu vou multiplicar por esse valor, né? E como é trocado a lógica, vamos trocar essa lógica aqui. Então, quando ele detecta na esquerda, vamos colocar como positivo, mas somente para que isso aqui funcione, certo? Lembra que o sistema de coordenadas, esquerda é negativo, direita é positivo. Porém, nesse caso aqui, como é invertido, quando ele detecta na direita, nós queremos que ele vá para a esquerda, e quando ele detecta na esquerda, a gente quer que ele vá para a direita, então nós vamos inverter aqui. Salvando. E tomara que funcione, né? Porque eu já gastei meia hora do tempo de vocês. Se não funcionar, eu vou ser linchado. Vamos ver aqui. Vamos criar, tá certo? A layer, né? Que vai ser o wall jump. Então, tipo assim, são paredes que permitem que isso aconteça. Wall jump. Dentro do player, nós vamos definir aqui o wall jump como uma layer. E vamos ver se vai funcionar. Aqui, vamos botar aqui maximizado e vamos ver se vai rolar. Correu. Pulou. Eita. Pulou. Percebemos que tem alguns probleminhas, né? Aqui. Vamos ver? E como é que vai detectar uma colisão se não tem um box collide, né? Você quer muito, Reginaldo. Você quer muito que detecte uma colisão aí. Yandex. Vamos ver aqui. Aí, foi, cadê? Boa. Não funcionou. Que beleza. Que beleza.
Ah, é óbvio que não vai detectar, porque, de novo, nunca esqueçam de colocar a função no update, tá certo? Se não colocar no update, ela não vai ser chamada nunca. Uma função precisa ser chamada em algum lugar, tá certo, gente? É crucial, né? Não cometam os mesmos erros que eu cometo. Tomara que seja só esse. Acho que eu vou abandonar essa ideia de fazer o vídeo aqui, skin the game. E foi. Aê. Aê, boa. Eita. Eita, caralho, que porra é essa? Aí. Bom, já percebemos, né, que os 30 graus não estão com nada. Então vamos colocar uma angulação melhor aí. Vamos colocar aqui, vamos ver, uns 75 graus, será que tá legal? Bom, pela física, né, a que vai mais longe é o 45 graus, né? Então vamos utilizar a física ao nosso favor. Se você não lembra disso, vai estudar, vagabundo. Tô brincando. Isso está no conteúdo de movimento oblíquo, tá certo? Lançamento oblíquo, sei lá. Tente calcular aí qual é a maior distância, o maior alcance que você consegue chegar. Bom, vamos ver agora. E horrível. Parece que. Bom, também podemos brincar com a força também. A força não esteja lá as melhores, né? Vamos ver aqui de novo se foi simplesmente a ruindade. Eita, cara. Foi simplesmente. Nossa senhora, foi muito ruim. Um jogo que eu mesmo criei, que eu acabei de criar. Ah, entendi. Peraí. Olha lá. Porque, né? É o seguinte. A velocidade do personagem, né? A movimentação do personagem, ela depende de eu apertar aqui no botão para ele andar, né? Então ele anda conforme eu aperto no botão. Então aqui é um caso em que uma mecânica está atrapalhando a outra. Porque, por exemplo, ó, se eu pulo e estou pulando para direita, por exemplo, mas para esquerda, por exemplo, no caso, e eu fico apertando aqui para ele se movimentar para direção oposta, por exemplo, eu vou fazer isso aqui. Ó, tá vendo? Apesar de ter uma força puxando para a esquerda, também tem uma força empurrando para a direita, que é o meu dedo que está aqui segurando o D, né? E isso, bom, pode ser bom, pode ser ruim, porque talvez você queira que isso aconteça, né? Mas eu não quero. Nesse caso aqui eu não quero que isso aqui aconteça. Isso aqui tá horrível, né? Então, vamos ver como que a gente vai fazer isso aqui. Aí são as mecânicas atrapalhando umas às outras, né? Já tá vendo? Quando não aperta o botão, até que vai mais legalzinho. Então, assim, isso pode ser deixado, tá certo? A gente pode deixar isso como se fosse uma dificuldade para o jogador mesmo. Então, tipo assim, o jogador ele tem que ter a expertise de soltar o botão, tá certo? Ele tem que soltar o botão para poder soltar o botão. Lá ele. Ele tem que parar de apertar o botão antes de. Pior que não melhora essa frase. Ele tem que parar de apertar a tecla para poder funcionar aquilo coisa. Para ele poder pular o negócio. Não estou conseguindo encontrar uma angulação legal. Aqui. Deixa eu ver 55. Vou ver se é interessante. Então pode ser que isso seja legal fazer dessa forma aqui.
foi feito, né? Que o cara ele vai ter que soltar aqui para poder funcionar o negócio. Caso ele não solte, ele não vai conseguir fazer o que deve ser feito no jogo. E ele vai perder, obviamente, né? Então, sim, é uma forma de ser feito, tá certo? Então, tipo assim, a gente fez, querendo ou não, a gente fez o wall jump, certo? O problema aqui é que o nosso wall jump está funcionando perfeitamente, o wall jump. Mas temos mais um problema para consertar, né? Quem diria, né, que nós teríamos mais um problema para consertar? Quem diria? Que é a questão de que vamos ver se nós vamos refatorar essa movimentação. Só que como não está relacionado com o wall jump ele está sim funcional. Então o vídeo termina por aqui, certo? No vídeo que vem, né, no próximo vídeo, eu vou decidir, até lá eu vou decidir se eu vou modificar a movimentação do personagem ou se eu vou manter dessa forma e deixar que o jogador se ferre. Bom, eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu adoro jogos difíceis, né? O meu intuito de começar a fazer jogo foi para as pessoas quebrarem os seus teclados jogando o jogo. Então, bom, talvez seja interessante, certo? Mas eu vou mostrar uma forma, de qualquer forma, no próximo vídeo eu mostro uma forma de consertar isso aqui. Ok? Então, te vejo no próximo vídeo. E lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar, comentar, fazer o diabo a quatro, mandar pro teu amigo que gosta de joguinho, que quer aprender a fazer joguinho, sei lá, para ele acompanhar aqui, para ele fazer o dele também. Me manda na DM se tu tá fazendo o teu joguinho. Enfim, faça. Se você gosta, né, de desenvolvimento de jogos, sei lá o quê, ou se você tá aqui só pelo entretenimento, muito obrigado. E é isso. Obrigado. E tchau. Me embolei todinho aqui nesse final. Mas abraço aí. Eu tô só segurando vocês por mais um tempo. Seu bando de otário. Tô zoando, tá bom? Tchau. Muito obrigado.